Abrir uma lavanderia você pode abrir em diversos locais da sua cidade. Então, os mais conhecidos são containers, condomínios e abrir na rua, como é o caso dessa. E aí, para introduzir tudo isso, a primeira vez que eu fui abrir uma lavanderia em container, eu sabia muito bem da parte técnica, mas não sabia muito bem como aquilo ia funcionar na rua. E eu vou dizer para você que foi a minha maior decepção nesse quesito aqui, manutenção. Porque manutenção, quando o container começa a dar problema, você precisa remover a máquina de cima, tem que tentar levantar o container e fazer todas as alterações de metal que é preciso ser feito, então o metal começa a se corroer. E aí vocês vão me dando outras ideias aí se lembrar ao meio do caminho, tá? Pode falar, não tem problema nenhum. Aqui eu separei contras e pós, então tudo aqui em cima é contra, tudo aqui em cima é prós e tudo isso aqui é o que eles têm em comum. Vou falar de um em um. Então falamos de manutenção, já falei para você da minha pior experiência, porque depois disso a gente tem uma limitação de crescimento. Ah, Thiago, mas dá para colocar um container em cima do outro? Aí bota 2 containers, bota 3. Você não pode fazer lavanderias nos segundos andares e nem sempre você vai ter espaço no posto de gasolina ou em alguma galeria para colocar 2 ou 3 containers. Então existe uma limitação de localização, tá? Vou dar um check aqui, vou dar um check aqui e não vou dar check ainda porque a gente precisa falar sobre valor. O container é extremamente caro. Você consegue comprar um equipamento desse. Então você está pensando que vai pegar um container e vai sair levando para uma praia e vai botar o container lá para todo mundo usar e no dia seguinte você vai levar ele para sua casa e vai conseguir usar e vai levar ele para um outro local, não é possível. Não vai conseguir colocar um container numa praça de alimentação e tirar 3 dias depois e colocar em outro lugar, porque os equipamentos precisam de determinados cuidados. E para você mover um equipamento desse, você precisa fazer diversas intervenções nele. Então é muito mais fácil pegar uma máquina 2, 3, colocar numa picape e deixar lá na beira da praia. O que é uma coisa que eu jamais faria e eu acho que isso é uma ideia que você não deve ter. Assim. Então, valor muito mais caro. E, como eu falei, a expansão dele, se para você expandir, vai ser muito difícil você expandir. Tá? Pensa aí mais em algum contra. Eu vou cobrar de vocês depois. Agora, quando a gente fala de prós, qual é o prós de um container? Qual é o prós do container? O prós do container é que você tem aqui, ó, um ponto quando não tem ponto. Aí eu fui lá na galeria do Zé e não tem um ponto lá, mas tem um estacionamento. Fui no supermercado, mas tem um estacionamento. Eu não estou dizendo que esses locais são bons. Todos eles têm em comum análise aqui. Não estou dizendo. Então, porque o Thiago disse que eu vou montar no supermercado e está tudo certo. Você precisa pelo menos seguir o método MCP, seguir o método de ponto e de análise de local também. Esses 3 métodos você consegue encontrar aqui embaixo. Eu acho que eu vou deixar um link aqui. Você dá uma olhada na nossa página, você vai conhecer um pouco do método, tá? Mas bom, e aí, você tem um público amplo também. Essas pessoas vão vir de qualquer local. Então, botei num local onde qualquer pessoa pode ir lá ao encontro. Que aí já não acontece muito aqui no próximo lado. Esqueci de alguma coisa? Eu vou falar de condomínio, tá? Então, condomínio, qual é o contra de condomínio? Aí você precisa de ficar numa assembleia. Aí, eu tenho que passar pela assembleia. Aí, antes da assembleia, na assembleia você tem que ter um poder de convencimento. Então, isso aqui vai trazer esses outros 2 problemas para você. Conhecimento do público. Se o público não conhece muito bem, para você explicar, você vai ter que fazer uma campanha eleitoral dentro do condomínio. Você vai ter que dizer para todo mundo, ei, eu quero abrir uma lavanderia. O cara fala o que é, aí tu vai lá e explica. Então, assim, é um trabalho que às vezes pode ser um pouco árduo, tá? E aí você vai falar com o síndico. Aí o síndico pode te ajudar, porque você é amigo do síndico, ou não é. Né? Tem um monte de estratagemas que a gente não vai conseguir falar aqui. Um monte de estratégias, né? Não vou chamar de estratagema, mas um monte de estratégias que eu não vou falar aqui. Que você consegue ter uma certa facilidade, de acordo com o meio que você vai trabalhar. Né? Bom, e aí isso a gente, uma conversa mais profunda, eu e você que está vendo aí, pode de repente definir isso aí. Mas, quando a gente fala de conhecimento do público, então a gente vai esbarrar nisso, né? E aí a assembleia pode ficar comprometida caso não haja conhecimento do público. E também você tem um público extremamente limitado, né?
É um público limitado que não vai vir de fora, não vai chegar lá uma pessoa, um turista querendo usar a sua lavanderia dentro do condomínio, porque não vai ser possível de acessar lá. Tudo bem? E aí, quais são os prós de um condomínio? Os prós de um condomínio são locais pequenos. Então, você não tem que ficar se importando em fazer uma área de recepção muito grande, mas você tem que ter alguns cuidados, né? Não dá para enfileirar isso, senão esse vídeo vai ficar de 50 minutos, mas eu quero que você entenda isso. Também, você tem alguns contratos que são muito bons economicamente, e aí ele pode até trazer uma lucratividade maior, tá? Uma lucratividade que chega aí a 70% do seu faturamento. Só que não se engana, porque a expansão aqui, ela é baixíssima, tá? A expansão aqui, ela é baixíssima. Você não tem... Vai conseguir trazer gente, botar a gente lá dentro, lá, empurrar a gente lá dentro. A não ser que aquele condomínio aumente, duplique torres e tal, aí você vai ter alguma expansão. No geral, ela é baixíssima. Agora, você vai ter também um ponto forte que é segurança. Então você não vai precisar ficar se preocupando se vão roubar a máquina, se tem, mas não é tanto assim, porque você não tem segurança, você tem as crianças que vão querer entrar, botar a cabeça aqui dentro da máquina. Isso aí vai ser um problema, tá? Mas vamos lá. E aí, quando a gente vai para a rua, qual é o principal problema? É justamente o que o condomínio não tem, a segurança. Todo mundo tem medo de colocar uma lavanderia na rua. Eu vou falar para você, você deve ter algum medo, mas existem diversos mecanismos e dispositivos que vão te ajudar na segurança. Então, dependendo de como for a sua área, tem kitzinho já montado, já você deve seguir o método MCP, que você vai conseguir fazer a segurança. Aí, e também, principalmente, conhecer. E aí, então, você consegue ir aprendendo mais sobre segurança para trazer uma tranquilidade para você. Então, existe um mecanismo de segurança que você vai ficando mais... eu tenho medo de abrir 24 horas. Aí você tem vários mecanismos de segurança ali que você aprende mais adentro no método Lavanderia Sem Franquia. Agora, você vai encontrar... É muito mais difícil você encontrar um local. Por quê? Porque você está com esse local, você não tem aquele olho de águia para dizer assim, não, esse local ele é bom, porque tem todos os padrões que precisam para uma pessoa em relação à conveniência, em relação a várias coisas. Você precisa ter várias lavanderias, precisa ter um conhecimento gigantesco. Se você bater o olho e conseguir às vezes diferenciar um ponto que às vezes é igual, mas tem um problema elétrico, por exemplo. Tá? Então é mais difícil você fazer análise de local. Tá? Então tem que puxar para um analista especialista em locais para ele poder te dizer isso. Ai, Thiago, que bobagem, que frescura. Você pode atirar o alto. Você pode tentar atirar no que não vê e acertar o que queria acertar. Mas você também pode atirar no que acha que está vendo e não acertar em lugar nenhum. O grande da questão é, o que acontece quando não se faz uma análise de negócio bem feita, tá? Então assim, às vezes, para a Lavanderia Sem Franquia fazer uma análise de negócio, ele demora quanto tempo para fazer uma análise? Só uma? Uma hora? Dependendo da análise. Aí às vezes tem aluno Lavanderia Sem Franquia que vem com 3 pontos comerciais. A gente precisa fazer 3 análises. Com 7. Tem uns que vêm com 7. E 10 minutos antes da E tá com muita pressa. E em 10 minutos quer que a gente resolva tudo, né? E a gente ainda faz uns milagres aí a resolver. Então, é preciso fazer uma análise, porque aí você vai ter certeza que a sua probabilidade passa de 90%. Né? Ou você pode jogar 120, 150 mil reais. Cadê aquele dinheiro que a gente comprou? Aquele dinheiro tem aí? Pode jogar 150 mil reais pro alto e dizer assim, se der certo, deu. Se não der, eu vou falar mal da lavanderia de autosserviço, eu vou tirar a culpa. Quer dizer que a culpa é que a lavanderia de autosserviço não dá retorno. Quando tem um monte de gente ficando milionária, e eu vou falar para vocês, estou aberto a sociedades com alunos do Lavanderia Sem Franquia, porque tem uns alunos que estão demais. Tem uns alunos que estão faturando muito. Mas tem uns não. Na verdade, passar esse dado importante, 40% dos alunos do Lavanderia Sem Franquia estão com o faturamento acima do esperado. Então, lucratividade de 50%, 60% tem
40% dos alunos estão aí com 60%, 75%. Então, são dados importantes por quê? Porque fizeram análise local e porque seguiram o método MCP e todo o método, todos os métodos estão dentro da lavanderia sem franquia. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, estacionamento, quase nenhum ponto comercial da rua tem estacionamento. E aí, Thiago, mas eu tenho estacionamento na rua. Tudo bem, aí tem que avaliar. Mas ele está disponível em diversos momentos diferentes? Esse é um ponto-chave. Né? E aí, ó, o pós, expansão. Pô, é muito mais fácil eu expandir num ponto que eu consigo, que eu tenho, por exemplo, você não encontra pontos de 15 metros, você encontra pontos de 20 metros, de 25, mas quando você sabe, através da análise de negócio, lá atrás, você vai expandir, você já aluga um ponto de 70, 80 metros quadrados, que você sabe que vai ter uma lavanderia com 10, com 20, com 30, com 40, com 50. É mais fácil expandir, é um público mais amplo, você vai pegar público de diferentes classes sociais, né? E aí na análise vai dizer se esse público ele é A ou B e não é o achismo. Achismo. Às vezes a gente está conversando com as pessoas e ela fala assim, olha, a minha classe social aqui é público B e C. Aí a gente vai lá, roda o gráfico, deu classe D. D de dado. Só que o B e C é o prédio que ela mora no último andar. Aí ela acha que o público dela é B e C. Só que a pessoa não conhece. Eu não estou julgando se ela conhece ou não conhece. Estou dizendo assim, não conheceu e pronto, acabou. Não tem o dado. Não pode ficar... A gente pode conjecturar dados, falar assim, de repente eu estou numa classe B, mas será que é verdade? É por isso que você vai checar. Depois não ter esse problema de dizer eu estou numa classe B, a gente foi lá e viu, tem classe C e D em maior quantidade, e a B tipo 5%. Tá bom? E também já viu o contrário. Eu já vi um investidor falar, eu estou na classe C. Né? E aí eu fui fazer a análise e ele estava na classe B majoritária. Por quê? Porque o cara tinha muita grana. Eu acho que ele considerava todo mundo que estava abaixo dele classe C, não sei. Mas essas loucuras acontecem. Bom, então vamos voltar aqui, vou pegar o vermelho. O vermelho dá para ver? Não. Espero que dê. Então aqui, ó. E o que eu tenho em comum? Tudo isso aqui eu preciso analisar. Vou fazer aqui um círculo só na análise, vai. Preciso fazer uma análise boa. Ponto. Preciso saber qual é o momento que eu vou comprar e quais equipamentos que eu vou utilizar. Então isso é análise de negócio. Qual é o ponto mais estratégico, que isso às vezes você quer saber, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você como eu faço para conseguir um fornecedor estratégico para o meu local. Eu vou lá no aplicativo do Lavanderia Sem Franquia, aí eu digito, por exemplo, fornecedor de produtos químicos ou placas. Aí vai dar o fornecedor mais próximo de mim e vai dar o melhor equipamento ranqueado. Então você tem acesso ao melhor equipamento ranqueado mais próximo de você. Bom, e aí você vai ter que se preocupar com a análise, você vai ter que se preocupar também um pouco com o clima, né? E também está ligado à análise, porque o clima, ele vai te dizer qual é o equipamento maior que você vai comprar, quais são as quantidades daqueles conjuntos de equipamento. Igual, por exemplo, a gente fez a análise aqui, a gente tem então um equipamento maior desse, que quem falou foi a análise. Isso aqui aumenta, sei lá, 20, 30% do meu faturamento. Então eu vou comprar uma máquina dessa. Aí vai se lascar, ou não sei, né? Vai atirar no escuro. É por isso que tem que ter análise. E quem definiu isso aqui, pra mim, não fui eu. Foi a análise que a gente acaba fazendo, né? Bom, então todos esses pontos vai ter que ser feita análise. Por quê? Porque aqui pode ter um baixo número de pessoas. Aí a pessoa não sabe. Thiago, tem 100 apartamentos, tem 40 apartamentos. Dá para montar? Quantas máquinas tem? Tem 200 apartamentos, tem 10 mil apartamentos. Então, a gente vai mensurando um tamanho para você. Né? Container. Thiago tem container de 6 DC e 20 DC, 20 pés, né? Aí eu quero saber como é que eu vou montar minha lavanderia, se dá para montar de duas, se dá para montar de um container só e tal. Aí vai ter que ver também recursos financeiros. E eu te vejo na próxima aula. Até daqui a pouco, até em breve.